Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho de hoje, que nós vemos aqui, foi proclamado, ele vem trazer um grande aspecto da vida de São Francisco, que é muito importante. Esse evangelho onde o Senhor envia os 72 discípulos para irem aonde ele devia ir. E esse episódio do evangelho é muito importante para São Francisco, porque, segundo alguns que relatam a sua biografia, e inclusive aqui citar São Boaventura ele relata que quando São Francisco ele ouviu esse evangelho, e foi aí que ele intuiu a sua regra de vida, que seria o evangelho vivido na sua radicalidade. Então, quando Francisco ouviu esse evangelho dizendo que não deviam possuir ouro, prata, dinheiro, nem levar bolsa, sandália, 2 túnicas, nem cajado, mas pregar o reino de Deus e a penitência, ele imediatamente ficou entusiasmado. E São Francisco, quando ouviu esse evangelho, ele disse: é isso que eu quero, é isso que eu procuro e é isso que eu quero viver toda a minha vida. E quero colocar em prática com os meus irmãos. Hoje no Evangelho fala do envio dos 72 discípulos, mas são as mesmas recomendações do Evangelho que São Francisco escutou, que foi o envio dos 12. Hoje é o envio dos 72. São Francisco, ele tinha ouvido aquele Evangelho que quando Jesus envia os 12. Mas as mesmas recomendações que Jesus fez para os 12, são as mesmas recomendações que ele fez para os 72. E São Francisco ficou entusiasmado com aquilo. Ele disse: é isso que será a regra de vida. O evangelho vivido na radicalidade, na pobreza, na entrega total e obediência ao Senhor, sem se prender a nada nesse mundo, mas somente ao Senhor. Uma vez São Francisco chamou um noviço da sua ordem, e ele disse: vamos pregar o evangelho pelas ruas de Assis. E o noviço foi com ele. E eles passaram por ruas de Assis,
passaram, cumprimentaram um outro e foram andando. Chegou um tempo que eles voltaram novamente para o convento. E o noviço perguntou: Francisco, tu não disseste que iríamos pregar o Evangelho? E Francisco olhou para ele e disse: nós pregamos. As pessoas nos viram. As pessoas olharam as nossas atitudes quando andávamos pelas ruas de Assis. Aqueles que nos cumprimentaram na rua, que nos olharam, viram o nosso comportamento. Nós pregamos sim. Eis a maior pregação. E naquele momento, aquele noviço percebeu que era muito mais do que palavras, muito mais do que anunciar em palavras, mas era com a vida. E São Francisco dizia aos frades: ide a todo mundo e pregai o Evangelho, assim como Cristo falou. Mas ele disse: ide ao mundo inteiro pregar o Evangelho, e se preciso for, use as palavras. Ele disse: pregue o Evangelho a todo tempo. Pregue o Evangelho a todo momento, aonde você estiver. E se preciso for, se utilize das palavras. O Evangelho vivido na nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com atitudes diante das pessoas, onde nós estivermos. Essa é a maior pregação do Evangelho. Claro, pregue com palavras, mas a tua vida, o teu testemunho, aonde você estiver, vai ser a maior pregação do Evangelho. A regra de vida de São Francisco era isso, o Evangelho. Mas não somente ouvir o Evangelho, pregar o Evangelho, não. O Evangelho vivido na sua inteireza. O Evangelho que, essa semente do Evangelho que já entrou no coração, já fez, já fincou na nossa terra, na terra do nosso coração e já germinou. Um Evangelho que é encarnado na nossa vida, não só apenas por palavras. Por isso devemos, o que pregarmos com palavras, viva na tua vida. O que você soar em palavras ou cânticos, sendo o teor do Evangelho, viva antes. Viva o que você pregue, viva o que você canta. E São Francisco dizia aos seus frades, ele dizia: toma cuidado com a tua vida, porque a tua vida pode ser o único Evangelho que alguma pessoa pode escutar. Outros santos falaram também, parafraseando, ou também dessa forma. Santa Teresa de Calcutá também falava isso. Mas, veja bem, existem pessoas que vão passar na nossa vida que nós nunca imaginamos que passariam e olhariam para nós esperando encontrar esse Evangelho vivido. E como São Francisco fala, pode ser que para essa pessoa que nunca teve contato com o Evangelho falado, pregado, a tua vida pode ser o único Evangelho, as tuas atitudes, o teu viver pode ser o único Evangelho que ela possa escutar na vida dela. Por isso, devemos ter muito cuidado com a nossa vida, com o nosso proceder. Como Francisco fala, vivei a todo momento o Evangelho. E viva com as palavras, mas viva principalmente com a tua vida. Como oração que é citada como de São Francisco, mas que sabemos que não foi São Francisco que compôs, mas é muito conhecida: Senhor, fazei-me instrumento de vossa... Onde houver ódio, que eu leve. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu, com minha vida, leve a alegria. Onde houver trevas, que eu, que já sou luz do mundo, que eu leve a luz àquelas pessoas. Como diz no Evangelho de hoje, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Nós somos chamados a ser pregadores do Evangelho com palavras e com a vida, mas a sermos anunciadores dessa paz que São Francisco muito pregou com a sua vida. Anunciadores do amor, anunciadores do perdão, anunciadores da união onde houver discórdia, como no nosso mundo tem muito, e ainda mais nesse tempo de eleição, as pessoas
criam inimizades por causa de política e de tantas coisas. Onde houver desespero, que eu seja a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Eu preciso ser a luz, a iluminar as trevas que hoje a nossa sociedade, o nosso Brasil, o nosso mundo está nas trevas do pecado. Eu preciso ser esse evangelho vivido, a iluminar, ser sal e luz do mundo. O Senhor nos chama a ir a lugares, como no evangelho, aonde Ele não podia ir. Naquela época, Jesus ia em muitas cidades, mas Ele não podia ir em todos os lugares, então Ele enviou esses 72 para ir no lugar dele, veja, aí onde Ele não podia ir, porque Ele estava em outro lugar. Então Ele disse, vá, ide, mas ir como se fosse Ele. Nós precisamos ser o Cristo aonde nós estivermos. Precisamos ir com essa mesma certeza de que nós estamos sendo enviados a ser outro Cristo no mundo. Agora, nós somos enviados nessa sociedade, nós estamos no Brasil. O Cristo encarnou-se naquela região da Palestina e pregou aonde Ele pôde. Depois, aonde Ele não podia, quem foi anunciar aos povos pagãos? Paulo de Tarso. Hoje somos nós, a anunciarmos aonde o Senhor não veio encarnado, como pessoa, como humano. Somos nós que devemos anunciar nesse Brasil. Somos nós que devemos anunciar aonde o Senhor nos mandar e nos enviar. Só que muitos hoje, por qualquer coisa, por qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer tempestade que se aproxima, qualquer doença, qualquer enfermidade, quer abandonar o caminho, quer abandonar a caminhada, por qualquer coisinha. E veja bem, desistir é para os fracos. Nós que somos chamados a ser outro Cristo, que já somos vencedores no Cristo Jesus, não somos perdedores. Desistir é para os fracos, para os perdedores, e nós não somos. Perdedor é o inimigo que já foi derrotado e esmagado, que quer fazer de todos nós também derrotados. Não desista em meio às adversidades. O Senhor está conosco sempre. Tem um episódio da vida de São Francisco que ele fala da perfeita alegria. Ele estava andando com o irmão Leão e ele ia mandando o irmão Leão escrever, para escrevendo a ordem franciscana. E ele ia dizendo, irmão Leão, ainda que o frade desse o maior exemplo de santidade com sua vida, de santificação em todos os lugares onde for, em toda a terra, escreve aí ainda não está a perfeita alegria. E ele disse, ainda que o frade curasse os cegos, os enfermos, expulsasse demônios, ressuscitasse os mortos, ainda aí, escreve, ainda aí não está a perfeita alegria. Ainda que falássemos a língua dos anjos, e ele citando como Paulo, tivesse todas as ciências, profetizasse, revelasse coisas futuras e presentes, escreve aí, ainda aí não está a perfeita alegria. Ele disse, ainda que o frade pregasse o evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, convertesse os infiéis, ainda aí não está a perfeita alegria. E o irmão Leão ficou, e onde está a perfeita alegria? São Francisco falou, quando nós chegarmos lá no convento, com fome, com sede, nesse frio, nessa neve, que lá nevava, nessa época ele falando, e chegarmos no convento e batermos a porta, e um dos nossos irmãos olhar e dizer quem é, e nós falarmos, somos seus irmãos, e ele disser, não são, vocês são mendigos, estão pedindo esmola, saiam daqui. Ele disse, se dessa forma, sem murmuração, sem perturbação, humildemente, nós passarmos por essa provação, escreve aí já está a perfeita alegria. E ele disse ainda mais, irmão Leão, se mesmo assim, com fome, com frio, insistirmos em bater lá na porta, e mesmo assim o nosso irmão não abrir, mesmo assim nos injuriarmos,
falar palavras ofensivas, escreve aí. Aí já começa a perfeita alegria. E ele disse, mesmo assim, insistentemente, nós chorando, pedirmos pelo amor de Deus, abre porque estamos passando fome, passamos a noite aqui no frio e tu não abrisses a porta. E o nosso irmão vier e nos bater, nos levar na neve ali, nos açoitar, e nós, sem nenhuma murmuração, aceitarmos tudo isso, lembrando do sofrimento de Cristo, que morreu na cruz e sofreu tanto. Escreve aí, irmão Leão. Aí está a perfeita alegria. Ele disse, aí está, aí começa essa perfeita alegria. E ele diz, meu irmão Leão, não podemos nos gloriar, nós podemos gloriar sim dos sofrimentos, da cruz de Cristo. É aí que nós devemos entender que é no sofrimento como Cristo, que foi no auge do sofrimento que nós recebemos a perfeita alegria da salvação. Vivemos em uma sociedade que cada vez mais foge do sofrimento. Qualquer doença, qualquer sofrimentozinho, nós fugimos do sofrimento. Não quero aqui dizer que aqueles que seguem o Cristo vão sofrer, não. Mas aqueles que seguem o Cristo, que provaram do Cristo, desse amor verdadeiro e dessa perfeita alegria, entendem que no sofrimento não está a morte, que o sofrimento é passagem, que o sofrimento daqueles que seguem o Cristo gera e brota uma alegria. Foi no auge do sofrimento que o Cristo nos mostrou e nos deu essa perfeita alegria da salvação. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, que eu procure mais compreender a que ser compreendido, que eu procure mais amar do que ser amado, que eu procure mais perdoar do que ser perdoado. E é morrendo para a nossa vida nesse mundo, como diz o Evangelho e essa oração, é morrendo para a nossa vida aqui nesse mundo, que nós viveremos eternamente para a vida eterna. Mas só encontra a verdadeira alegria, essa que São Francisco queria ensinar para os irmãos, se em primeiro lugar nós provarmos do verdadeiro amor, que é o Cristo. O verdadeiro amor, que é uma pessoa. Um dia São Francisco estava chorando, e um camponês encontrou ele chorando, e o camponês disse, Francisco, por que tu estás chorando? E ele disse, o Cristo está na cruz, morrendo, sofrendo, e tu me perguntas por que eu choro? Ah, se eu tivesse todas as águas do oceano para chorar a dor do Cristo crucificado. Ah, se derramasse todas as comportas do céu de águas e juntasse tudo isso, ainda não seria capaz de derramar as lágrimas suficientes para chorar o Cristo que morreu na cruz. E ele disse, se eu tivesse as asas fortes como da águia, para voar por todos os montes, todas as cidades, e proclamar a todo mundo que o amor não é amado, que o amor não é amado, amem o amor. Ele disse, como as pessoas dizem que amam a Deus se não amam o próximo, se não amam o verdadeiro amor que é o Cristo. E hoje, meus irmãos, diante disso que São Francisco fala, hoje a nossa sociedade, quanto tem caricaturado o amor, quanto a nossa sociedade tem banalizado, deturpado, desvirtualizado, sexualizado o amor. O amor não é isso que nós vemos aí nas mídias, o amor não é isso aí que nós vemos caricaturado nas novelas, o amor não é isso aí que nós vemos caricaturado e desvirtualizado em tantas ideologias, inclusive aqui essa diabólica ideologia de gênero que tem destruído a nossa sociedade, as famílias, as crianças. O amor não é isso que tem sido exposto, caricaturado, desvirtualizado. O amor não é isso, o amor é uma pessoa, o amor é o próprio Cristo que veio nos ensinar o amor verdadeiro, que o amor não é isso que passa a mão na cabeça e diz, continua no erro, não. Continua aí no erro. Jesus Cristo, quando
disse: eu vim para os doentes, mas ele não veio para olhar para o doente e dizer: continua doente. Não, ele veio para curar o doente. Quando o Senhor ia às periferias existenciais, ia, como no Evangelho nós vemos, ia na casa dos pecadores, ele não ia lá para ser pecador junto. Ele não ia lá para passar a mão na cabeça dos pecadores e dizer: continua pecando, eu te amo mesmo assim. Não. Ele ia lá para os pecadores, mas para salvar e dizer: vai, não tornes a pecar. O amor que tem sido colocado aí nas nossas mídias é um amor caricaturado, não é o amor verdadeiro. E assim como naquela época de São Francisco, que o amor não era amado, hoje na nossa sociedade nós vemos que esse amor, Cristo, não está sendo amado como deveria. E ainda mais por cristãos que se dizem cristãos e que vivem aí sendo levados por tantas ideologias, e tantos aí que mostram um amor que não é o amor verdadeiro. O amor que o Cristo veio mostrar em sua vida, o amor que São Francisco espalhou por onde passou e dizia, e proclamava, dizendo: o amor não é amado lá pelas ruas de Assis. Amem o amor. O amor não é isso que nós vemos aí. E para terminar, eu cito um dos fatos iniciais da vida de São Francisco, quando ele teve o chamado de Deus. Quando ele, numa capelinha rústica, em ruínas, ali diante de uma capela de São Damião, ali do crucifixo, ele viu o crucifixo falando com ele, o Cristo: vai e reconstrói a minha igreja, que como tu vês está em ruínas. São Francisco, por um tempo, achou que era aquela capelinha, mas depois entendeu que era a igreja, nós, as pessoas que estavam em ruínas. Em cada época, o Senhor escolhe pessoas para anunciar o Evangelho num determinado tempo. São Francisco, na sua época, e até hoje inspira tantos outros santos. Hoje, 2018, nessa época, somos nós que somos chamados a anunciar com palavras, com a vida, que o amor não é amado, o verdadeiro amor, e anunciar com a vida que o Cristo veio para salvar e não para passar a mão na cabeça. Com a vida, proclame que o Cristo veio para salvar. Primeiro, deixe o Cristo salvar a si interiormente. Depois, deixe expandir essa salvação para os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.